Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gustavo Lisboa, eu sou pastor da Place Church aqui no Rio de Janeiro. Quero já te agradecer por estar assistindo o nosso vídeo, por estar assistindo o nosso canal. Quero já te convidar, você que não é inscrito, se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, deixar aí seu comentário para eu saber o que você está achando, para que a gente possa de alguma forma tentar atender vocês através dos nossos vídeos, das nossas mensagens, de tudo que Deus tem falado ao nosso coração. E o tema que eu trouxe para a gente nesse tempo, eu não sei que horas você está assistindo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas eu queria que você raciocinasse junto comigo nesse texto, nesse tema, sobre um assunto que para um pode ser polêmico, para outros nem tanto, mas a pergunta é: tudo que você tem é realmente seu? Tudo que você recebe é seu? Ou vou melhorar a pergunta: você tem tomado posse somente do que é seu? Tudo que você deseja realmente é seu? Ou você tem desejado algo que não te pertence? Porque se você deseja algo que realmente é seu, eu quero te dar uma boa notícia. Se você deseja algo que te pertence, que realmente está determinado que seria seu, boa sorte, você está no caminho positivo. Mas quando nós desejamos aquilo que não é nosso, quando nós desejamos possuir algo que não é nosso, também a gente possui a maldição que está por trás disso. A gente possui também o lado ruim de querer algo que não nos pertence. Como assim, pastor? Eu vou falar de um texto que vai mostrar um homem que desejou o que não era dele e acabou levando o que não era para ele. O texto está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, e vai o capítulo 5 todo. Mas eu gostaria dessa noite de frisar somente um versículo, para a gente entender o que a gente já trocou como informação aqui neste momento. O versículo 27 vai dizer: portanto, a lepra que estava em Naamã se pegará em ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. A palavra diz nesse texto sobre Naamã. Naamã era um chefe da guarda, um homem de importância. O texto vai dizer que ele era um homem muito importante, um homem de posses, de autoridade, só que ele tinha um porém. O porém dele é que ele era leproso. Ele era importante, mas era leproso. Ele tinha autoridade, mas era leproso. Ele tinha títulos, mas era leproso. Então todo mundo tem um porém. Todo mundo na vida tem um porém. Tudo na vida tem um porém. O texto vai dizer então que os serviçais, as pessoas que o rodeavam tinham dó dele, tinham algum apreço, tinham carinho por ele, mas vai dizer que tinha uma mulher que conhecia alguém que podia mudar a história. Eu quero te dizer que também sempre vai ter alguém que pode mudar a sua história. Sempre aonde você mora, onde você reside, onde você anda, ali está plantado alguém que pode mudar a sua vida. Ali está plantado uma pessoa que pode mudar a sua história. Deus já plantou alguém. Eu já quero profetizar na sua vida. Já tem alguém plantado aí que tem as informações que podem mudar a sua vida. Já está plantado aí alguém que tem o contato, que tem a chave, que tem o endereço da onde a sua vida pode ser transformada. O texto vai dizer que era uma menina. Uma menina, ela fala para sua senhora dizendo: se o meu senhor tivesse um contato, estou conjecturando, estou falando aqui de uma forma mais resumida do texto, vai falar: se o meu senhor tivesse contato com o profeta, eu tenho certeza que mudaria a história da vida dele. Então essa informação chega até Naamã, mas Naamã, muito orgulhoso a tudo, manda um recado para o profeta. O profeta, sabendo desse recado, não dá muita confiança, porque profeta que é profeta não precisa aparecer para dizer quem está dizendo diante dele.
Então ele lança uma palavra dizendo, ó, avise a Naamã, se ele quiser ser curado, é desta maneira. Eu estou conjecturando para vocês o capítulo de número 5. Então, ele fala, se ele quiser ser curado, ele tem que tomar essas medidas. Essa é a ordenância para ser mudado. Para ter uma vida transformada, ele vai precisar mudar a rota. Ele vai precisar mudar de direção. Ele vai precisar fazer o que ele não faz. Então, quando chega a mensagem para ele, ele fala, pô, tantos rios. Olha o que o profeta falou para ele. Ele vai ter que mergulhar no Rio Jordão. Ele fala, pô, tem tantos rios aqui. Tem tantos rios maravilhosos aqui, por que ele quer que eu mergulhe no Jordão? Na época o Jordão não era tão limpo quanto esses outros rios. Então, ele fala, eu não vou fazer, até que então, alguns de seus serviçais, decidem falar, se fosse uma ordenância de alguém, de uma autoridade, você não seguiria, se fosse algo pior, se fosse algo mais importante, você não faria. Ô Naamã, por que você não está ouvindo o profeta? Faz o que ele te disse, dá os 7 mergulhos lá nesse rio e tu vai ser curado. E aí o Naamã, depois de ser orientados, por isso que é bom você estar rodeado de pessoas que querem o seu bem. Quando você está rodeado de pessoas que te amam, rodeado de pessoas que querem o seu bem, mesmo você não querendo fazer o que é certo, vai ter alguém para te falar, poxa, vai por esse caminho. Poxa, vai por esse caminho, cara. Por que você não pode abrir mão disso? Por que você não pode abandonar isso? Por que você não pode fazer aquilo outro? Faça isso, cara. Isso não vai te fazer bem? Não é algo correto, não é algo direito? Então faça. Por isso que é bom estar rodeado de pessoas que vão somar na nossa vida, de pessoas que vão, de alguma forma, mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Então é de grande importância caminhar com pessoas que têm um conselho bom, um conselho direcional, um conselho de qualidade que vai mudar a nossa vida, porque às vezes a nossa mente está fechada dentro de quem a gente é, a nossa mente está fechada dentro daquilo que a gente pensa, e aí a gente fala, não, eu já sou mais antigo, eu já sou mais experiente, eu não posso fazer isso. E aí essas pessoas que nos amam também são as pessoas que puxam a gente para a terra. Porque às vezes a gente está tão altivo, a gente está tão voando, a gente está tão balãozinho, aí tem gente que tem que mexer uma agulhazinha no nosso balão lá e fazer a gente murchar um pouquinho e falar, ei, bota o pé no chão, cara, faz dessa maneira, caminha desse jeito, vai ser melhor para a sua vida, para a sua casa, faz isso. Então essas pessoas são os colocadores de eixo, colocam a gente no eixo, colocam a gente no lugar. Então é de extrema importância a gente estar rodeado de pessoas que nos colocam no lugar, que nos trazem para a terra de vez em quando, pessoas que vão dar de novo um balizador na nossa vida. Ei, cara, precisa fazer isso, cara, não vai te doer nada, não, talvez doa, talvez não doa, ou vão dizer para a gente, cara, desce um pouquinho do teu pedestal, sai dessa posição aí, vem para essa aqui, cara, mude um pouquinho, mude a tua forma de pensar, de agir. Pô, você já tentou tantas coisas e não deu certo, agora vai por aqui, faça um caminho diferente. Então é bom ter pessoas como essa. A palavra diz que então, depois que Naamã decide fazer tudo isso, a palavra diz que ele dá 7 mergulhos. E aí, depois do 7º mergulho, ele é agraciado com o milagre de agora não ser mais um homem leproso, não ser mais um homem rejeitado. Imagina, um homem de autoridade, um homem que tinha toda a autoridade, um chefe, um comandante, mas ele era leproso. Ele tinha todos ao seu, vou botar assim, todos ao seu comando, mas não tinha ninguém perto dele. Imagina, o cara era leproso, mas não tinha contato, perdeu a sua intimidade. Eu não sei se você conhece um pouco sobre a lepra, mas eu vou te falar, a lepra ela tira a sensibilidade. Quantas pessoas você conhece que são leprosas no espírito? Quantas pessoas você conhece que são leprosas na alma? Elas perderam a sensibilidade. A lepra tira a sensibilidade. Então, ele era rodeado de pessoas, mas não tinha sensibilidade. Quantas pessoas você conhece que é assim, rodeado de muitas pessoas, mas perdeu o tato, perdeu a sensibilidade, perdeu o contato com as pessoas? Então, um homem de grande autoridade com pouco contato, muita ordenância, muito manda, muito obedece, faz o que eu quero, mas zero sensibilidade. Então,
quando o profeta agora traz essa cura sobre Naamã, traz também a sensibilidade sobre o profeta, sobre o Naamã, sobre aquele comandante. Então ele volta a ter uma sensibilidade. Olha como é que é lindo isso. A cura na totalidade. Eu acredito que agora Naamã volta um pouco mais humano, um pouco mais sensível às coisas, às situações. E aí ele é tão sensível que ele fala assim: eu vou mandar essa oferta para você, profeta. Aí manda uma oferta grande, por gratidão a Deus, a tudo que ele fala, mas o profeta fala que não quer, que não é por isso, que é mais ou menos isso que o texto fala. Então eu estou conjecturando aqui para você, para a gente ser mais rápido, para o vídeo não ficar enorme. Mas eu te convido a ler o capítulo 5, que é maravilhoso. E aí ele fala: eu não quero isso. Eu não quero. Então, toda essa comitiva que chega com ofertas, com ouro, com tudo, diante do profeta, o profeta fala: eu não quero isso. E aí recusa aquela oferta, volta com o comboio. Depois que essa oferta está voltando, diz a mensagem que o moço do profeta, o moço do profeta Eliseu decide voltar. E aí ele volta, encontra esse comboio que está com essa oferta e fala assim: não, o meu senhor decidiu que quer a oferta assim, e aí mandou eu vir buscar essa... É mais ou menos isso que ele fala. Mandou eu vir buscar essa oferta que vocês me dão. Então, eles decidem e dá a oferta, essa oferta de gratidão, dá na mão do moço, a saber, Geazim, o moço do profeta Eliseu. E aí o texto vai dizer que ele volta com isso. Só que quando ele volta, já guarda tudo que tem que guardar, e aí encontra com o profeta, porque quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, quem Deus tem um contato, não fica enganado. Então entenda uma coisa: se você é um homem ou uma mulher que tem contato com Deus, que faz aquilo que Deus se agrada, tem caminhado de maneira certa, ninguém pode te enganar. As pessoas não podem te enganar por muito tempo. As pessoas não podem esconder por muito tempo as coisas de você. Por quê? Porque Deus te revela. O próprio Espírito se revela a você. Deus é Espírito, e porém o Espírito dele está em todos os lugares. E ele pode se comunicar conosco. Então, diz a palavra que o profeta fala para Geazim. O profeta fala para o seu moço. Fala assim: olha só, tu está querendo me enganar? Porque o Geazim fala: não, eu estava passeando, estava por aí. E aí o profeta fala: eu sei onde você estava. Não adianta você me dizer que estava em tal lugar. Por acaso meu espírito não foi contigo? Por acaso Deus não é comigo? E aí, depois de desmascarar Geazim, o profeta fala: então aquela lepra que estava em Naamã vai estar contigo e com a sua descendência para sempre. Por isso que eu comecei o texto dizendo, o título, comecei te dizendo que o que você quer é seu, é para você, porque tem coisas que a gente deseja ter que serão lepras para a nossa vida, e lepra para os nossos. É forte isso, né? Tem coisas que a gente decide querer e ter que não entram como saúde, mas entram como doença, entram como instrumento de maldição. Toda vez que a gente quer aquilo que Deus não quer para a gente, não entra numa qualidade de benfeitoria, mas entra numa qualidade, numa qualidade de maldição, não de bênção. Você entende? Então, o profetinha, o moço do profeta, perdeu a oportunidade de caminhar de maneira... Olha só, ele chega no cenário para ajudar o profeta ou para auxiliar o profeta num ambiente de cura e sai desse ambiente doente. Por quê? Porque a falta de verdade, a falta de compromisso, a falta de integridade, a falta de caráter, a falta de verdade desse rapaz fez com que ele se tornasse tudo aquilo que ele um dia tentou ajudar ou olhou e falou: eu não quero ser isso para a minha vida. E aí ele acabou sendo o leproso da história.
Então eu quero te animar e te dizer, tudo que Deus tem para você é bênção. Tudo que Deus tem para você é bênção. Não deseje nada que não é seu, porque toda vez que desejamos aquilo que não é nosso, nós também levamos aquilo que a gente não deveria levar. Então, esse texto vai animar a minha vida, animar a sua vida, te dizendo, continua aonde você está, continua na posição que você está, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, na sua casa, cuidando daquilo que Deus te deu, cuidando daquilo que Deus te entregou. Se Deus te deu pouco, cuide do pouco. Se Deus te deu muito, cuide do muito. Se Deus te deu grande, cuide do grande. Se Deus te deu pequeno, cuide do pequeno, mas cuide. Cuide daquilo que Deus te deu. Não deseje nada daquilo que não é seu. Porque quando a gente deseja, torna a dizer, algo que não pertence a gente acaba trazendo para a nossa vida e para a vida dos nossos. Uma lepra, uma maldição. Então eu quero te animar essa noite e te dizer, continua firme, continue aonde Deus te chamou para ficar. Deseja aquilo que Deus te deu. Fique na verdade, continue sendo verdade. Geazim tinha um compromisso com Eliseu, que era o seu profeta, que era o seu moço, que era o seu chefe, vou botar assim para você entender. Ele era ajudador do Eliseu. Então, automaticamente trabalhavam junto. Vou botar assim para você entender. Então, ele tinha um compromisso com o seu patrão. E aí, eu quero trazer para o nosso dia de hoje, para a nossa realidade. Continue com a fidelidade de quem te empregou. Continue com a fidelidade de quem te deu uma oportunidade de ser quem você era. Continue com a fidelidade com o seu pastor. Continue com a fidelidade da sua esposa. Continue com a fidelidade do casamento que Deus te deu. Continue com a fidelidade da responsabilidade de ter os seus filhos. Continue com a fidelidade e o compromisso, a aliança de quem te acolheu. Essa é a mensagem que eu quero deixar no teu coração. Quero te pedir, desde já, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você comente, que você possa distribuir para o máximo de pessoas, para que essa mensagem chegue ao coração de alguém que precise dessa mensagem, essa mensagem possa impulsionar alguém que por um momento está pensando em sair ou fazer um movimento que não é agradável a ele. Então ele ouvindo esse vídeo, ou ela ouvindo esse vídeo, vai se posicionar, ou talvez seja você mesmo, você que está ouvindo nesse momento, você que está assistindo nesse momento. Fique aonde Deus te chamou para ficar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.